ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. ETEC Fibra Ótica, a internet da nossa praia. Ultra velocidade e o melhor atendimento. ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. É pioneiro em qualidade. Internet fibra ótica em cada canto da cidade. ETEC Fibra Ótica em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande. Desde 1999 com você. Boa tarde, pessoas maravilhosas que estão em casa. Mais uma etapa aqui no programa da Mulher do Dia de hoje, com rasgos da Mulher do Dia de ontem. Para começar o ano, eu quis trazer para vocês um exemplo que toda mulher, eu tenho certeza que vai gostar de ver, saber, conhecer e para chegar a vocês com aquele ar maternal que o programa leva até vocês. Quero agradecer a presença dela hoje, que eu sei que agora está sumamente comprometida com vários projetos, né, Paula? Paula Jacob, obrigada por você ter aceitado o meu convite de coração. Eu quero levar para vocês o dia de hoje um tema muito importante, um olhar feminino na política. O porquê da importância da mulher dentro da política, que diferença vai fazer e que a gente vai aprender, todas nós. Antes do programa, a gente já estava aprendendo, já estava vendo ela, do jeito que ela fala, se desenvolve, é maravilhosa. Uma vez mais, Paula, obrigada. Conta um pouquinho de você para nós, saluda aí o pessoal em casa, quem é Paula, como chegou à política, você está gostando, não está gostando, como está sendo tudo isso, Paula? Nil, primeiramente eu quero agradecer o convite, fiquei muito honrada pelo convite e também dar boa tarde a todos, né? Ao povo que está assistindo da nossa amada cidade, né? Quem é Paula Jacó? Paula Jacó é uma jornalista, nasceu no berço da política. Eu costumo dizer que a política de Mongaguá nasceu no berço da minha família, né? Quando eu nasci, o meu avô já tinha sido o primeiro prefeito, o meu outro avô já tinha sido um dos emancipadores, o pai do meu pai. E com 2 anos de idade, meu pai foi prefeito pela primeira vez de Mongaguá. E ele foi prefeito por 3 mandatos. O meu irmão Jacó Neto também, por 3 mandatos como vereador. E eu nasci nesse berço bom da política. Eu falo berço bom porque eu aprendi a amar a política, né? Tem pessoas que falam, eu odeio política. Não pode odiar, ela é muito importante, Então, né? ter crescido dentro de uma família política foi importante para você. Em algum momento assim de tua transição hacia a política, você sentiu um pouquinho de machismo, um pouquinho de um, sei lá, um certo, até talvez proteção demais por como é o mundo da política é um pouco machista. Sim, você fala da minha família? Da família e dentro da política. Tá. No início, como eu falei, né, eu nasci nesse berço, eu cresci ouvindo as histórias de Mongaguá, vendo a dedicação do meu pai, da minha mãe, né, que por muitos anos ficou frente ao centro comunitário, o trabalho lindo que ela desenvolveu com a população mais carente da nossa cidade. E eu cresci nessa política de transformar. Meu pai foi um excelente prefeito. Foi um prefeito do povo, foi um prefeito que pegou uma Mongaguá com esgoto a céu aberto, uma Mongaguá sem asfalto. Então, foi o prefeito que construiu a plataforma de pesca maior da América Latina. Foi um prefeito que transformou o nosso turismo, que depois eu tive a alegria de estar frente à pasta do turismo, né? Então, foi um prefeito que transformou toda essa questão turística, Poço das Antas, plataforma de pesca com a construção, a Dudu Samba, o Belvedere, então a Beira-Mar, ele construiu a Beira-Mar. Então, assim, era um prefeito que tinha esse olhar voltado para o nosso turismo, que é o grande carro-chefe da nossa cidade. E eu tive o prazer de estar frente à pasta do turismo durante 3 anos e meio aí, terminando aí no ano passado, que eu tive que me ausentar para poder ser candidata a vereadora, e tive o prazer de trabalhar
e reformar e transformar os equipamentos turísticos que o meu pai construiu. Então foi um prazer enorme, assim, trabalhar por Foi Mongaguá. um presente enorme da Agora, vida, né? falando do machismo, eu acho assim, eu senti na minha família no início, eu senti porque eu sempre falava para o meu irmão, quando você parar, eu começo. Sempre falei isso, né? Então, porque nós tínhamos um candidato na família e esse candidato era o meu irmão. Então, eu falava para ele assim: quando você parar, eu começo. E quando ele falou que não queria mais, porque o meu irmão fala, e eu concordo 100% com ele, que ser vereador não é profissão, né? Você está vereador para colaborar com a cidade. Ele foi por 3 mandatos e não quis mais. Então agora eu falei, agora chegou a minha vez. Então, quando eu decidi, eu senti um pouco dele e do meu pai, não digo machismo, mas aquela proteção, né? De falar assim, não, política é para os homens. Né? E minha irmã é frágil, porque a mulher é olhada como um sexo frágil, né? Só que eu provei para eles que não. Quando eu realizei o trabalho no turismo, porque eu fui candidata da outra vez, 3 meses só de campanha, né? No meio da pandemia. Eu não trabalhava aqui em Mongaguá, eu trabalhava em Praia Grande. E com 3 meses de campanha, eu tive quase 500 votos, foi a mulher mais votada da eleição. E aí depois disso, eu fui convidada para assumir a pasta do turismo e fiz um trabalho de transformação no setor, em todos os pontos turísticos, né? Eu coloquei Mongaguá aí num patamar aí, de visibilidade estadual, né? Participando de feiras, levando os produtos de Mongaguá, apresentando Mongaguá para as pessoas que não conheciam. E ficamos entre os 3 top destinos do estado de São Paulo, turismo de pesca, por 2 anos consecutivos. Então, assim, foi um trabalho de destaque. Além de toda a reabertura do Parque Ecológico, todos os pontos turísticos foram reformados, revitalizados. O Poço das Antas ganhou acessibilidade, ganhou espaço multiuso, coisas que não tinham, né? Então, foi um carinho a mais do que a gente já tinha, né? Isso, para as pessoas que nos estão assistindo, realmente, eu conheci a trajetória da Paula, eu acho que muito pouco, porque agora conversando com ela, realmente tem coisas que visualmente falando em Mongaguá apareceram aos poucos, e às vezes a gente não sabe quem está atrás disso, Paula. É bom, por isso eu falo assim, é muito bom quando a gente dá a conhecer as pessoas, as mulheres maravilhosas que a gente tem em Mongaguá, e que às vezes a gente não tem noção alguma de quem está atrás daqueles trabalhos. Por exemplo, eu tinha falado para você, né? Muitas pessoas lá em casa que às vezes terminam perguntando no Face e tudo isso sobre as férias, né? Dos brechós, que foi um trabalho muito bonito, né? Além disso, que tem trabalho também com bichinhos, né? Com Sim, nossos pets, né? Que também vamos começar a realizar e tudo isso, né? São sim, sim, coisas são que projetos, são projetos. Então, assim, para vocês verem que a gente ter uma mulher dentro da política tem aquele ar, aquela visão mais sensível com coisas, não diminuindo, né, nosso outro lado, mas para acrescentar aquilo que realmente aqui em Mongaguá está faltando. sim, Porque a gente vê muito sofrimento. Você caminha na rua, Paula, em muitos sectores tem muitos bichinhos abandonados. sim, tem Tem sim. muita. Então, assim, é um projeto também que você está trazendo para nós e que, ó, para mim, o povo que está perguntando, eu esqueci de falar para você. Tem muita gente que perguntou para mim, ela vai ter algum projeto sobre os pets? Sim, tem vários, vários. Retomando nossa pergunta aí sobre o machismo, você acredita que a gente possa quebrar um pouco isso com você dentro da Eu política? acredito. Eu ficarei muito feliz, Nil, se o trabalho que eu vou realizar na Câmara sirva de exemplo para muitas mulheres se prepararem para disputar uma eleição, para estarem na política, né? O olhar da mulher é importante, não desmerecendo os homens, né? Eles têm a importância deles. Hoje na Câmara são 12 e somente eu de mulher, né? São 13 vereadores, somente eu com 12 homens. Como vereadora, 1094 votos. Sim, 1.094 votos. E é numa época muito difícil. Muito, muito difícil. Então, e eu senti por alguns momentos o machismo, sim, na campanha também.
Na outra campanha, eu sentia muito mais. Porque às vezes num bate-papo, você via os olhares e falava, será que ela consegue? Será que ela vai fazer isso mesmo? Será que ela é capaz? Nós somos capazes, sim, de muita coisa. Só que nós precisamos nos preparar. Nós precisamos entender a política, como ela funciona, né? Por quê? Porque a mulher, o empoderamento feminino hoje é o grande auge, está no auge, né? A mulher hoje ela conquistou ela chegou no alto do topo, né? Que a mulher chegou a presidente da República, né? Então, hoje em dia, são deputadas federais, estaduais, vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas, e todas elas realizando um trabalho importante. A mulher tem esse olhar diferente na política, o homem, ele atua de forma diferente, e isso com toda a propriedade. A mulher, por ser mãe. Então, a mulher, ela se preocupa com a merenda. Eu seria uma A vereadora? sensibilidade, né? A sensibilidade. As crianças estão comendo bem na escola? Eu vou almoçar na escola. Eu vou de manhã na escola, eu vou ver como que está, ou como que estão os uniformes das crianças, se elas, eu vou ver a saúde da criança, eu vou ver a saúde da mulher, eu vou ver a saúde no geral. Então, assim, a mulher tem esse olhar, ela se preocupa com isso, né? As mãezinhas que têm crianças com necessidades especiais, as mãezinhas que têm crianças com autismo, né? Eu vou batalhar muito para que Mongaguá tenha um protocolo municipal que dê essa atenção à criança desde o diagnóstico até a sala de aula. Então, a mulher, ela tem esse olhar diferente na política. E a política precisa de mulher, sim. Então, eu espero, Nil, que com o meu trabalho, as mulheres se preparem para estar na política e que na próxima eleição, que Mongaguá consiga eleger aí o maior número, que o maior número de cadeiras sejam de mulheres. Paula, uma pergunta particular. O que você acha que a mulher de Mongaguá, não quero abarcar Brasil, porque eu acho que fora a gente está tendo um pouco mais de mulheres na política, né? Mas Mongaguá, especificamente, o que está faltando na mulher para poder entrar dentro da política? Eu acho que a mulher, ela precisa, eu, por exemplo, né, Nil, eu sou jornalista, né, me especializei em política, eu nasci nesse berço, então eu me formei em jornalismo, me especializei em política e assessorei políticos 23 anos. Então eu além de nascer no meio da política, eu me especializei e eu trabalhei a política nos bastidores. Não que toda mulher tenha que ter essa minha trajetória, não, mas a mulher tem que acompanhar os trabalhos da Câmara, saber mais o que é, porque às vezes a população confunde o papel de um vereador. Eu vejo nas redes sociais, agora eu quero ver se ela vai transformar a cidade. Não, o vereador não transforma a cidade, né? O vereador, ele trabalha na construção de uma cidade melhor. Ele trabalha para que as pessoas tenham mais qualidade de vida, ele batalha por isso, mas ele depende de mais 12 vereadores estarem aprovando os projetos deles. Eles dependem de um prefeito que seja parceiro e que sancione as leis e que ponha e que também atenda aos pedidos do legislativo, né? Não adianta fazer um requerimento, passar pela Câmara e o prefeito não atender. Então, assim, tudo, um trabalho depende do outro. O vereador, ele não transforma, né? O vereador representa o povo numa casa de leis. É assim que funciona. Só que o vereador colabora e muito com o desenvolvimento da cidade. Ou a importância de saber tudo isso, porque às vezes a gente acha que é entrar no Face, postar precisamos isso, e pronto, levar isso e queremos isso, qual é a Isso, atenção? E não é isso. assim que funciona, é todo um procedimento. Sim, sim. Então, eu acho assim, demos um passo, né, importante. A mulher voltou depois de 20 anos para a Câmara de Mongaguá. Eh, é o que nós falamos, que eu seja uma inspiração, que eu seja um exemplo. Vou trabalhar bastante para isso, que Deus abençoe, que dê tudo certo. Ele vai abençoar, eu sei disso. E que eu consiga fazer uma boa gestão e que as pessoas, que as mulheres se inspirem. E o que precisar de mim para tirar dúvidas, eu estou sempre aí. E acompanhe, é o que eu falo para as mulheres, acompanhe o trabalho na Câmara e falo para as pessoas. Veja o voto, o seu voto, que é muito importante, como que tá, né? O vereador foi eleito, se ele está trabalhando certinho, se ele está batalhando pelo povo,
né? Se ele está defendendo a população do jeito que tem que defender na Câmara Municipal, que esse é o nosso papel, né? Então, e acompanhar. Então, a mulher acompanhando as ações do governo municipal, né, do executivo e do legislativo, ela já está entrando já na sintonia da política, como funciona. Hoje em dia tudo, tem cursos online, as sessões plenárias, elas vão online também, é ao vivo, né? Então, dá para acompanhar até de casa. Então, dessa forma, eu acredito que a gente vai formar aí um pelotão aí de mulheres para próxima E eleição que bem acompanhem forte. teu trabalho também, para Também, saber e conhecer o potencial de Paula Jacob. também. Agora, né, que você está abrindo a porta na política aqui em Mongaguá, você como uma das mulheres mais votadas e mais fortes, porque é aquilo que eu te falei, né, você entrou na política num momento de uma perda muito grande na família Foi. e realmente você poder encarar tudo isso de uma maneira, em certa forma, fria, porque política você tem que ter uma mão dura. E é aquilo que eu te falei no Né? começo. Quando, quando alguém vem e te faz uma imposição, como é que uma mulher reage na imposição quando o homem mais forte que ela é de jeito, é encarando, é como? Porque uma coisa que é muito, no meu trabalho, por exemplo, falando particularmente, é uma coisa que às vezes você fica um pouco surpresa, né? De ter barreiras, mas que todas masculinas. E você fala, que eu faço? Retrocedo ou avanço? Sim. Então, Nil, primeiramente, a mulher ela quer estar na política, ela tem que se preparar. Quando você se prepara, você tem que ter um objetivo para estar aqui, né? Eu sou jornalista de formação, larguei a minha profissão, que eu exerci 23 anos, para estar na política. Então, eu tenho um propósito, né? O propósito, cada político tem o seu propósito, né? Tem uns que entram para propósito pessoal, né? Eu tenho o meu propósito. Eu posso responder por mim, não pelos outros, né? Cada um tem um. Colaborar com a cidade. Só que o meu objetivo é colaborar com o Mongaguá, é colaborar com os animais, que os animais tenham mais qualidade de vida, que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Se eu conseguir transformar isso, ajudar e colaborar para que isso aconteça, eu já saio muito feliz. Então, a gente tem que ter esse objetivo e a gente tem que seguir. Quando eu estava aqui como secretária de turismo, eu recebi várias propostas profissionais, muito melhores financeiramente do que eu estava vivendo. Só que eu não aceitei. Por quê? Ia dar um avanço na minha profissão, sim, um avanço muito grande. Só que, e era uma coisa que eu queria lá no passado, quando eu era jornalista, sim, era uma coisa que eu almejava, só que não era o momento. Por quê? Porque eu tinha o propósito de estar na política e trabalhar por Mongaguá, que era um propósito que eu tinha desde menina, né? Então, primeiro, você tem que ter um objetivo para estar aqui. Quando você tem um objetivo, você tem que se preparar. Então, assim, você tem que ter projetos para apresentar. E quando você está preparada, homem nenhum te deixa menor. Você fica menor quando você não sabe responder o que ele vem te rebater. Então, quando a pessoa, não digo nem homem, às vezes a mulher também, ela vem e te intima, ao invés de te perguntar, ela vem, ou o homem, né? Tipo, vamos ver se ela realmente sabe. Pega e faz uma pergunta. Você tem que estar preparada. E você respondendo à altura, o projeto que você tem, o que que você pode fazer para resolver aquele problema, como que você vê aquela situação, o cara já fala, não, ela sabe. Ela sabe como resolver. E dessa forma você impõe respeito. Por isso que eu falo, tem que se preparar. Pessoal aí em casa, Paula Jacob. Paula Jacob, esse ano vai ser o ano das mulheres. Paula, família, mãe, esposa, companheira, como é que a gente concilia a política com família? É difícil, Nil. Minha família me cobra muito. Sou muito focada, né? Quando eu estava como secretária de turismo, para transformar, eu acredito que tem que ter muita dedicação. A gente não consegue transformar nada se a gente não se dedicar. Eu sou muito dedicada. Então, assim, meus filhos reclamam muito. Minha mãezinha, que partiu faz pouco tempo, reclamava bastante. Minha família, meu pai, eles reclamam da minha ausência, né? Só
que eu encaro dessa forma. Hoje eu estou tentando casar isso, que é muito importante, né? Quando a gente perde alguém que a gente ama muito, como eu perdi minha mãe, muito perto das eleições, a minha mãe, ela morreu 3 dias antes das eleições, né? Foi uma apunhalada. E eu parei a minha campanha 10 dias por conta disso, porque ela já estava muito mal de saúde, ela foi para UTI e eu fiquei sem chão, né? Então, 10 dias eu parei a minha agenda. 2 bairros eu não consegui visitar, que já estava programado para esses 10 dias fazer caminhada, visitas, eu não fiz. Foi a Genor de Campos e o Flórida Mirim, foram 2 bairros que eu não visitei, mas por conta disso, né? Porque. E aí no olho do furacão, eu tive que me transformar, eu tive que fingir que a minha mãe, que é a pessoa assim. Uma das pessoas mais importantes da minha vida, um pedaço de mim, né, que estava doente, estava partindo, eu tive que deixar de lado, né, porque eu poderia estar com ela, mas eu estava na caminhada política, na reta final, e eu não tinha como fazer diferente. Então, assim, foi muito difícil, Nil. E aí eu vi quão forte é a mulher, né? A mulher não é o sexo frágil, não é o sexo frágil. É um fênix, né? O homem é o sexo frágil. Minha mãe sempre Com falava. certeza. Minha mãe falava assim, homem, ela brincava, né? Ela falava assim, nossa, homem, se tivesse que ter filho, morria. Porque é verdade, uma dor de cabeça, uma enxaqueca de uma semana. Eu não sei se você viu alguma vez, tem uns programas aí que saem, né, nos kawais da vida que às vezes aparecem aí, fazendo uma simulação do estado da contracção quando a gente, né, tem aqueles dias. E nos meninos, né, são 2 coisinhas que colocam aí, fazem a contracção. Mas é dolorido como eles se retorcem e nós Não, aguantamos isso. não é? Além disso, E nem outras trabalhando firme cositas no mais. salto e no batom. É isso E aí. não pode faltar, Não pode nem que faltar. fosse no metade do caminho, a gente arruma o cabelo, a gente passa o batom, a gente. Ah, a Então, gente. Nil, mas é difícil. Difícil, mas não impossível. Não, Olha, não, não. É só saber olha trabalhar. aonde você Hoje, chegou. depois da partida da minha mãe, eu vejo diferente, sabe? Eu vou me dedicar demais, mas eu também vou ter tempo para os meus. Paula, tem alguma coisa que surpreenderia a Mongaguá saber de você? Gente, eu sou assim, e eu vou fazer isso por vocês porque eu sou assim. Ou alguma coisa que você gostaria de compartilhar conosco para a gente te conhecer melhor? Porque, olha, eu particularmente conhecia você, sim, já conhecia, mas não toda essa trajetória que você me falou hoje. Hoje eu fiquei surpreendida. Porque realmente você está sendo e vai ser um exemplo para nossos seguidores. Além da outra pergunta que eu te queria fazer, você acha que os nossos adolescentes estão preparados para o que vier agora em questão de política? Porque eu acho maravilhoso que adolescentes também se envolvam e conheçam e Sim, tudo isso. muito O que importante. você acha sobre essas duas coisas? Algo de eu, Paula, que eu quero compartilhar com vocês. Então, Nil, o que a população pode esperar de mim? A população pode esperar uma vereadora muito guerreira. E que vai dançar zumba comigo. Vou. Uma vereadora aí que terá portas abertas, que já está de portas abertas, porque está em recesso, mas o nosso gabinete já funciona o dia inteiro. Uma vereadora aí que vai estar tentando colaborar. Eu sempre falo que o meu sonho era estar na política. Eu pedia sempre para Deus para me usar como instrumento, para eu poder modificar algo, colaborar, né, com o grupo, com a comunidade, com o povo de Mongaguá, transformando aí, conseguindo implantar o protocolo municipal para dar segurança para as mãezinhas que têm crianças com autismo, trabalhar as obras municipais para que tenham acessibilidade, cuidar dos nossos bichinhos, né? Eu já estou trabalhando, que eu sou apaixonada por animais e era o meu sonho quando criança. Eu pensava assim, um dia eu serei política para ajudar os animais. Mas quando a gente tem uma idade, quando a gente vai pegando uma maturidade, a gente vê que não só os animais precisam, né? Então, os nossos jovens precisam de oportunidade de emprego, a cidade precisa de obras de acessibilidade, que é muito difícil para o cadeirante, né? Para o portador de necessidades especiais estar
tendo horas de lazer com segurança e até caminhar nas ruas, né? São os projetos que você, Paula, tem aos poucos, né? Sim, Porque nada sim. vem. Não. E não É, depende só de mim. Eu tô falando que, exatamente. sabe aquela coisa de querer não é poder? Querer já é um Exatamente. grande passo e eu quero, né? Então, trabalhar aí, principalmente castração para os nossos bichinhos, gratuito nos bairros. Eu tenho um projeto que, inclusive, já estou alinhando com isso. O deputado Paulo Corrêa Júnior já destinou para nós. Assim que eleita, ele já me ligou e me avisou que ele vierá para Mongaguá 250 mil para a gente estar comprando um castramóvel, para a gente estar fazendo esse trabalho nos bairros, esse trabalho de castração gratuita nos bairros. Então, assim, é o início de um grande trabalho na causa animal. A causa animal é muito complexa, né? Então, tem que trabalhar a cabeça do povo também, tem que criar leis de proteção de maus tratos, né? Na minha caminhada aí, eu vi muitas pessoas com bichinhos acorrentados, muitas pessoas com bichinhos magros e assim, sem uma cobertura do sol e da chuva. Isso tudo caracteriza maus tratos. Então, ter um animal é muita responsabilidade, e isso nós vamos trabalhar a cabeça do povo, É né? bom, é uma reeducação, Para as né, para o pessoas não pessoal. comprarem animais, para as pessoas adotarem animais, tem tantos animais nas ruas, tantos animais nas zoonoses. Então, adote um animal, não compre um animal. Trabalhar a feira de adoção, tem tantas coisas para fazer, né? Fazer parceria com ONGs, com as protetoras, para elas Ah, estarem. aclarar que é um tema árduo, é um Sim, trabalho árduo, é colaborando, muitas grande, né? protetoras que tiram da próprio sustento para estar alimentando aqueles animais Conheço que estavam várias. nas ruas, da gente de alguma forma tá ajudando. Então, assim, é um trabalho muito grande, Nil. Eu quero muito transformar esse setor que nunca na história de Mongaguá teve um vereador da causa animal. Nunca. Mas eu acredito que vai dar certo sim, você vai ter muito apoio, porque é Sim, bastante sim. gente. Deixa eu te perguntar, a situação que a gente está vivendo hoje no município de Mongaguá, Situação que política. situação Tá. política, qual seria teu olhar? Então, Nil, eu sou muito defensora da democracia, tá? Eu sou muito verdadeira e eu sou uma pessoa de muita palavra, né? Eu saí candidata ao lado do Rafael, por estar na gestão, né? E o ex-prefeito Márcio, me deu a oportunidade de estar frente à pasta do turismo. E aí eu realizei um trabalho aí de 3 anos e 4 meses, que eu saí em 1º de abril. O que eu vejo? O Paulinho é um amigo da minha família, meu pai é o padrinho político dele, né? Mas mesmo assim, eu segui porque eu fazia parte da administração de alguma forma, então eu segui até o fim e fui candidata. Assim que encerraram as eleições, né? E o Paulinho venceu as eleições pela vontade do povo, com quase 15 mil votos. Nós, vereadores que fomos eleitos, né, do lado do Rafael, sentamos com ele e nos unimos em prol a Mongaguá num trabalho em conjunto, né? Continuei seguindo e cumprindo a minha palavra do lado dele, estou do lado dele, tá? Porque ele foi o escolhido pelo povo e eu sou muito defensora da democracia. Então, ele foi o prefeito eleito pelo povo. Então, eu continuo firme no meu propósito. Eu acredito aí que dias melhores virão, né? E nós temos aí trabalhos aí fantásticos. Mongaguá não merece estar estagnada, né? Me preocupo muito com o comércio. Mongaguá, estamos na alta temporada, né? Então, assim, eu me preocupo muito com o comércio. Eu me preocupo muito com as empreendedoras, que foram projetos sólidos que eu apoiei, né? E que temos projetos, inclusive de um espaço para elas, né? Com coberto, espaço coberto, que elas tenham segurança, sol na chuva, para poder comercializar seus produtos. Então, são projetos, eu falei de vários que temos, né?
inclusive na causa animal, começar a trabalhar as castrações. Só que assim, a gente precisa, Mongaguá precisa estar alinhada politicamente. Eu acredito que agora, no mês de fevereiro, aí tenhamos uma excelente notícia e que nós comecemos aí um trabalho todos juntos, né? Por Mongaguá. Então, o assim, importante é isso, né? eu acredito que é um período que a gente está passando de bastante turbulência, mas eu acredito aí num futuro muito breve, muito melhor. Ah, amém por isso, viu? Paula, o meu podcast se refere à mulher do dia de ontem, né? Para a mulher do dia de hoje. O que você falaria para nossas eleitoras, nossos eleitores hoje em dia? Que conselho você daria? Algo que eu gostei muito que você falou foi sobre a preparação, que às vezes a gente gosta os caminhos mais curtos, né, para poder ter êxito. Não. E às vezes a gente não termina esquecendo que tudo precisa de um preparo, que tudo precisa de uma direção e aquilo que você falou, e um objetivo, Sim, ter aquele é o objetivo. principal. O que você falaria para nossos eleitores? O que você daria aquele recado? Porque a gente estava conversando. O que eu gosto da mulher de ontem são os valores que elas nos deixaram. Sim. Porém, não éramos fortes. Não tínhamos aquele Não preparo. não tínhamos conquistado o espaço na sociedade, que hoje nós conquistamos. E hoje em dia, eu estava comentando com Paula que às vezes a palavra de empoderamento eu fico com um pouco de receio de falar, porque às vezes me parece que é uma panela de pressão. Porque eu tenho certeza que a mulher hoje tem a capacidade, mas em meio de você construir a tua capacidade, acho que às vezes a gente meio que se perde no caminho. Não falo todas. Olha você está sendo um exemplo realmente para muita mulher aqui em Mongaguá. Porém, desde teu ponto de vista, Paula, que conselho você daria para nós como mãe, para nós como pais, né? Porque hoje em dia a adolescência está difícil, não está sendo fácil. A gente tem muito, a gente tem muita, como se diz, não sei se a tecnologia envolve um pouco tudo isso, né? Que a gente está perdendo nossos adolescentes para a internet, para, né, para as mídias. Sei lá, o que você acha? Que conselho você daria, mais que todo para nós mães e pais que estão em casa? Então, essa é uma pergunta, assim, bem complexa, né? Eu falo para as pessoas assim, a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos, né? Eu acredito aí que a internet, ela ajudou demais o mundo moderno. Mas ela atrapalha muito, agora eu vou falar como mãe, na criação dos nossos filhos, né? Hoje em dia, os nossos adolescentes, eles ficam muito presos à internet, né? Os meus filhos não tiveram e não terão a infância que eu tive em Mongaguá, que não tinha nada. Mongaguá não tinha nada. E foi maravilhosa a minha infância. Então, esses valores de ontem nós não temos mais por conta do mundo moderno. Então, isso atrapalha bastante. Então, a internet, ela ajuda demais. Por exemplo, as sessões da Câmara. As pessoas não precisam estar lá para acompanhar o trabalho dos vereadores. É só clicar dentro de casa mesmo, deitadinho no sofá, assistindo lá a sessão e tudo certo. É maravilhoso. Essa evolução é maravilhosa. Só que na criação dos filhos atrapalha e muito, né? E muito. O que eu falo para as mulheres é que, assim, nunca desista do seu sonho. E todo sonho, ele depende da sua perseverança e de você acreditar nele. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu, depois de 20 anos, uma mulher na Câmara, eu fui escolhida com 1.094 votos, a mulher mais votada da história de Mongaguá, né? Fui a primeira do partido, né? Entre 4 homens que estavam na ponta. Eu fui primeira do meu partido. Eu conquistei um espaço graças ao meu empenho, graças ao empenho de uma equipe maravilhosa que me acompanhou, claro, e graças ao meu objetivo,
né, de chegar lá e de trabalhar pelo povo e de passar isso de forma muito clara, de forma muito transparente, que as pessoas acreditassem. Por quê? Hoje em dia na política, as pessoas acham que a política é tudo igual. Não, não são iguais. Isso você vê na cara da pessoa. Ah, mas ela promete, eu acreditei. Primeiro que eu não fiz promessa nenhuma. Nenhuma, não faço promessa. Promessa é dívida. Eu não posso prometer algo que eu não tenho na mão, né? Eu posso te prometer algo se eu tiver ele na mão. Você está em campanha, você não tem algo na mão. Então, eu nunca prometi nada. Eu sempre falei, gente, eu prometo que eu posso cumprir. É muito trabalho, é muito empenho. Isso eu prometo porque eu vou cumprir. A gente fala de nossos sonhos, aquilo que a gente quer fazer, mas É, não significa que tudo aquilo possa ser. Por isso eu falei, né? A gente tem que, eu gosto de ter muito cuidado com aquilo que a gente conversa sobre o Face e tudo isso, porque é aquilo que a gente estava falando. Você fala, eu vou me preocupar pelos pets, mas calma aí, gente. Não é que eu vou sair com meu carro, rua por rua, e catando. buscando, isso é Exatamente. importante. É Isso é todo um importante. projeto que se prepara, eu acredito que na questão de vereadores e tudo isso tem que ser aprovado, de ver as parcerias que eu tenho, com quem eu posso trabalhar e tudo isso. Então, assim, é Sim. um processo grande, né? Eh, Paula, uma pergunta pessoal. Que perfil de leitores você acredita que você tenha? Para saber a quenes mais a gente chega. Você fala. Mulheres, adolescentes. Olha, me surpreendeu bastante. Eu sou muito uma pessoa que eu admiro demais, e minha amiga, a Michelle, ela é diretora da ITEC. Aí, um beijo. Eu adorei ela. Ela é Um maravilhosa. beijo. E lá eu convivi bastante, convivo com a ETEC, desde que eu assumi o turismo, né? A ETEC foi uma parceira do turismo, curso de turismo, eu consegui com que a prefeitura firmasse uma parceria com a ETEC e hoje alunos do curso de turismo atuam já na Secretaria de Turismo, nos pontos turísticos, são monitores. Então, já é uma porta para o adolescente ganhar um dinheirinho, para já ter aquela responsabilidade. Eh, o que eu falo é que os jovens, Nil, são extremamente participativos na política hoje. Eles me surpreenderam demais. A Câmara Jovem é fantástica. Os jovens hoje, eles participam sim da política. E assim, eu cheguei em uma reunião minha com bastante jovens que eu fiz, que eu me emocionei. Porque assim, hoje em dia o jovem não quer saber da política. Falar política é coisa chata, né? Mas não é muito importante. Então, assim, o jovem, ele pode ter aquele momento de seriedade, de estar trabalhando a política, porque o futuro é o que eu falo, todos nós, vereadores, prefeitos, estamos de passagem, nós estamos de passagem, estou vereadora, não sou vereadora. Os jovens são o futuro da nossa cidade, o futuro político da nossa cidade. E a participação Naquele é grupo, importante. muito importante, aquele grupo, Nil, com certeza teremos vereadores, até prefeito, naquele grupo de jovens. Eu sempre falava isso. Então, é importante a participação deles e eu sou fascinada neles, eu sou apaixonada. O trabalho que a ETEC desenvolve na cidade é fantástico, fantástico. Sou suspeita em falar isso, né? Eu É. tenho uma filha lá, né? E Tanto a ETEC quanto a é cultura. muito bom. É maravilhoso. Eu gosto. É uma das escolas. Tem várias escolas aqui em Mongaguá que eu gosto, que me ganham realmente. Tem várias. Tem algumas que me marcaram bastante. Não conheço todas, mas tem algumas que me marcaram. Mas a ETEC é um exemplo, né? Ele está sendo bastante reconhecida e um exemplo. Sou suspeita para falar, que É eu um ouvi exemplo. bastante bem na boca dos meninos, sim. Aí foi que eu comecei a perseguir. Ó, a fofoca falando pra ela. Aí que foi começar a perseguir a tua história, quem era você e Legal. tudo isso, né? E é importante a gente estar involucrado, né? Eu acho que Mongaguá não consegue sobressair sozinha. Não. Mongaguá precisa de todos nós. Eu acho que quando a gente consegue compreender como é que funciona a política em questão de projetos, a gente consegue entender por que um projeto atrasa. A gente quer, mas às vezes ela atrasa. Não sempre é executado, às vezes, do jeito que a gente quer. Sim. Porque se fosse desse jeito, seria muito fácil, né? As pessoas Mas, precisam entender o processo político, que a mulher ela é ansiosa, e eu tive que aprender isso na política, tá? Não é do jeito que a gente quer, é do
tudo tem seu tempo certo para acontecer. E a gente tem que ter essa sabedoria e entender. Uma pergunta, você me fala, né, se é possível essas coisas aí. Eu te falo mais de todas as coisas que eu escuto do meu pessoal, né? É possível quando você quer falar assim, ó, perfeito, eu, Paula, vou fazer isso. Gente, está em caminho, em processo, vocês precisam ter calma. Tem como você dar essa voz para o povo e tudo isso? Um vereador tem a facilidade de poder fazer isso ou não? Para explicar? Explicar não, mas pelo menos para falar, porque eu sei que você agora, né, está começando agora, Paula, já Sim, está sim. agitado. Como é Não, que é? não, a Câmara ainda está em recesso. Nós vamos iniciar os trabalhos agora em fevereiro, Porque logo no comecinho. pelo pouquinho que eu acompanhei nesse processo de política, o que mais o público às vezes se ofende é o fato de não ter a clareza de lo que está acontecendo. Sim, E em meio de tudo isso, né, às vezes se perde. Por quê? Porque A falou B, porque B falou C, e o povo está no meio. Então, a gente termina não sabendo o que acontece, né, dentro da política, porque nós entendemos muito pouco, né? é, Então, assim, tem essa facilidade de... Porque, assim, simplesmente, né? De parte minha, do meu povo, a gente quer abraçar uma mulher, a gente sempre quis, né? E que nos possa dar clareza naquilo que a gente não entende. entendi. Porque, às vezes, a ansiedade de falar, e aí, não vai ser em qualquer X projeto que seja. Sim. Porque agora estamos entrando num novo século, né, Sim, Paula? sim. Então, todos os projetos que eu apresentar na Câmara, todos os pedidos que eu farei aí na Câmara, inclusive já estou preparando já para protocolar os pedidos, nas redes sociais, eu vou dar o segmento para as pessoas entenderem aquele pedido foi feito e o que está sendo feito, se foi votado favorável pelos meus colegas, né? Se ele passou, se ele foi aprovado, se foi aprovado, aonde que está e quais os próximos passos. Eu estarei sempre passando isso para a população entender. Você falou uma coisa muito importante, Nil. As pessoas precisam entender, por exemplo, na causa animal. Um vereador eu sou apaixonado por animais, apaixonada. Eu nunca parei a minha vida para ficar recolhendo animais, mas já recolhi muitos. Hoje eu tenho 8 resgatados. Mas não é por isso que eu tenho que resgatar todos os animais, né? Então, as pessoas precisam entender que a causa animal é um problema que ele envolve todos. Às vezes você não consegue, Nil, colocar um animalzinho no seu, porque é responsabilidade, dentro do seu quintal, e você não consegue adotá-lo, tá? Mas você pode dar para um animalzinho que está doente o cantinho lá do seu quintal coberto, para que ele possa se recuperar e para que ele possa ser doado. Você pode transformar a vida do animal. Não precisa ir atrás de um político e esperar que ele resolva. Não é verdade? Então, assim, as pessoas, elas, e ainda mais em rede social, tem um problema, me marcam. Só que, assim, não são todos os problemas que eu vou conseguir ajudar. Me marcam outras protetoras também que já estão atoladas de animais, que elas também já resgataram. Então, assim, eu falo sempre para as pessoas, coloca um potinho de água, potinho de ração dentro na porta da sua casa, sabe? Um animalzinho tá doente, poxa, tenta de alguma forma, se você não conseguir dar segurança para ele na sua casa e buscar ajuda, pede para um vizinho, olha, vamos abrigar esse animal, a gente trata dele e depois a gente doa, entendeu? De alguma forma, as protetoras e até eu posso ajudar de alguma forma, mas não recolher todos os animais. Eu não terei carrocinha, isso não existe, né? É inviável. Eu vou trabalhar assim para que as zoonoses tenham condições, né? Que os animais não fiquem lá como ficam hoje, esperando alguém lá doar. A gente tem que divulgar esses animaizinhos, fazer uma parceria com as Campanha. ONGs, fazer feiras de É. adoção, entendeu? E principalmente campanhas fortes de castração. Adoção e não compra, gente, né? Então, Adoção e não isso, compra. campanhas também para adotar e não comprar um animal. Então, assim, todos nós colaboramos podemos colaborar para que a vida, para que a causa animal seja exemplo para outros municípios, não é? Não esperar somente do político. Todo mundo pode colaborar um pouco.
É um trabalho de, como chama, um trabalho de rede, né? Um É, trabalho e de rede. inicialmente, eu vou começar agora, meu primeiro trabalho é da causa animal, primeiro requerimento que eu vou colocar, para entender como está funcionando a zoonose. Eu tenho recebido bastante reclamação lá na zoonose, entender como que está sendo o atendimento, né? Parece que estão dando poucas senhas, não atende emergência. Então, assim, isso é muito problemático, né? É, Com a estrutura que a gente tem hoje da zoonose. uma Então, coisa que a gente também tem que pontualizar em questão dos bichinhos, né? Em questão dos pets, é o seguinte. O outro dia, acho que teve uma aluna minha que perdeu um ratinho. Aí eu falei assim, não teve atendimento para o meu ratinho. É que, gente, ratinho às vezes não é um animal não, muito eu tive comum, ratinho, né? ele é Não é muito muito comum e é sensível, muito sensível. Então a gente às vezes tem que eu entender um tive. pouquinho Sofri muito que a morte dele. Aí não quis mais. aliás, para quem tem um ratinho aí, estamos doando ração para ratinho, uma ração bastante cara, né? E algumas outras coisinhas mais que o bichinho deixou. Mas o que eu me referia é que a gente tem que ser um pouquinho consciente também daquilo que a gente tem. Eu tenho um macaco, às vezes eu vou levar na zoonoses, não sempre eles vão estar também preparados para poder atender, né? Esses pets especiais, né? A gente tem que entender isso também, Não, né? lá na zoonose é É cães mais e gatos. gato e Cães e cachorro, né? gatos, E é. uma coisa que a gente tem que também levar em consideração, né? Casos especiais. Ok, a gente já falou dos projetos, de teus sonhos. Me fala uma inspiração tua. Quem foi que te inspirou a ser essa mulher que você é hoje? Quem me inspirou? Minha mãe. Minha mãe. Ela ficou envolvida também na política e tudo Muito. isso. Ela foi uma excelente primeira-dama. Ela olhou muito para a população mais carente, sabe? Ela ajudou muitas pessoas. Minha mãe, minha inspiração. Não quero falar muito, senão eu vou chorar. Não, tranquila, que eu acho que hoje é um dia de alegria, né, para a gente poder começar o ano. Realmente, meus respeitos, Uhum. meu carinho. Espero que nessa estrada a gente possa trabalhar bastante. O pouquinho que eu conheço hoje a Paula, eu realmente estou admirando bastante. Quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho. eh, eu sou um pouquinho séria e um pouco inibida. Parece que não, gente, mas eu sou muito tímida, muito tímida. E daqui saindo, a gente vai a recolher cachorrinhos pela rua. Não se esperem por aí. Eu e Paula, a gente tá passando por aí. Verdade. Mas eu estou gostando muito de ouvir de você, da tua boca, todos os sonhos que você tem, porque realmente você resumiu os sonhos de muitas mulheres, que a gente às vezes não sabe por onde começar, Paula. E às vezes a gente esquece que a preparação de uma mulher é muito importante na época que a gente vive hoje. Eu sei que a gente está um pouco perdido em questão de tecnologia, e não que seja ruim, simplesmente que a gente precisa de pessoas como você, né, indiferentemente ser mulher ou não, eh, que estejam preparadas e que nos abram uma porta para algo novo, que a gente possa avançar, né, saindo daquilo que a gente está estancado. Eu tenho certeza que a inspiração que você teve foi uma inspiração muito boa, né, nossas mães, né, que sempre nos deixam Sim, algo. sim, Por isso eu sim, falo, né, sim. aquela preparação que a gente teve lá atrás, que de pronto não foi tão forte como a gente esperava, foram inspirações marcantes. É. Quer dar algum mensagem para todos nós, deixar algo que faz assim, olha, gente, confia em mim que eu estou com É, vocês. então, eu quero deixar a mensagem primeiro. Eu sempre agradeço o povo de Mongaguá, né? Porque se eu estou aqui, graças ao povo, aos 1.094 votos que acreditaram em mim, me colocaram aí de volta uma mulher na Câmara depois de 20 anos, né? E também aqueles que tinham um compromisso político, mas que estavam muito na torcida, né? Que eu tive aí um apoio grande de um pessoal, um povo que já tinha um compromisso, mas que sempre estava mandando mensagem: estou torcendo por você. E quando eu ganhei, fiquei muito feliz que você ganhou, mesmo sabendo que não com o voto dele, mas sim com a torcida, né? E isso valeu demais, demais, demais. Então, primeiro, eu quero que o povo de Mongaguá saiba que vocês já têm uma vereadora aí na Câmara representando vocês, representando as nossas crianças. Eu vou iniciar aí um trabalho, estou com bastante esperança que Mongaguá aí, que em fevereiro nós
teremos aí a posse do nosso prefeito, Paulinho, que foi eleito pelo povo, né? E para que a gente possa aí estar iniciando os trabalhos juntos, né? Para que Mongaguá tenha mais qualidade de vida, que Mongaguá tenha mais oportunidade, que os nossos animais tenham aí um olhar diferenciado, que nós sonho e vou em busca desse sonho para que Mongaguá seja exemplo na causa animal, né? Exemplo não só da prefeitura, viu, gente? Do povo também. Então, eu vou batalhar muito pelos nossos jovens. Uma andorinha só não faz verão, nós sabemos disso. Mas eu quero que o povo saiba que terá sim já tem uma vereadora mulher brigando aí pelo nosso povo e pelos nossos animais na Câmara. Aí em casa, eu espero que vocês tenham gostado da minha convidada especial do dia de hoje, que a gente iniciou nosso ano, demonstrando para vocês a força que temos nós mulheres. Se nos abriu uma porta com Paula Jacó este ano. E que essa porta seja exemplo para todas nós que estamos na adolescência, na juventude, nós mães, nós vó, para todas nós, e que consigamos de aqui para frente cumprir os sonhos através do trabalho dela. Acompanhe nas redes sociais ela. Eu também vou estar postando tudo o que ela fizer. Eu vou estar postando porque eu acho que a garra que ela tem, a gente tem que fazer crescer. Eu acho que, como você falou, nós sozinhos não somos nada. Verdade. Mas verdade. juntos conseguimos fazer coisas maravilhosas. Maravilhosas. Juntos Valeu. somos mais fortes. Deus abençoe a tua jornada, minha amiga. Obrigada. Que seja o começo de muitos sonhos realizados. Obrigada. E um beijo para Obrigada. todos vocês. Beijo, um beijo Tchau. babado de nós duas.